Boa tarde novamente a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui representando, né, com a missão de representar o desembargador Rogério Favretto, que infelizmente por compromissos outros não conseguiu fazer a abertura do curso, mas pediu que eu estendesse a todos os servidores um forte abraço e que a escola está à disposição, né, para demandas que vocês entenderem necessárias para o bom funcionamento do trabalho de vocês, tá? Nesse momento, a gente está trazendo o tema das ementas, porque foi uma demanda que já tinha vindo para a escola, eu acho que já faz algum tempinho, e o doutor Alexandre Rossato até foi um dos interlocutores que insistiu bastante nessa necessidade de um curso sobre ementas. E, por ocasião da inspeção que houve o ano passado, conversando com a Nismeire e a desembargadora Gilda, nós trocamos umas figurinhas e como eles tinham no gabinete, lá no TRF1 já realizado com bastante êxito um curso para os servidores também sobre mentas, nós convidamos eles para oferecer então esse curso para nós aqui da 4ª Região. Então, fico muito feliz, né, de apresentar para vocês a Nismeire Aparecida Cândido de Medeiros, que é assessora da desembargadora Gilda lá do TRF1, e o Ronan Fernandes Teixeira, que é servidor também do gabinete da desembargadora Gilda, e que eles vêm desenvolvendo esse trabalho, esses estudos sobre ementas. E eu vou ler assim o currículo breve da coordenadora desse curso, que a Nismeire coordenou, a parte científica, né, na elaboração. A Nismeire é servidora do TRF1, como eu já falei, ela é pós-graduada, lato sensu em Direito, Estado e Constituição, pela FACIPLAC, Uneceplac de Brasília. Ela é pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Uberlândia, e é chefe de assessoria do gabinete da desembargadora Gilda Sigmaringa, né, Seixas, do TRF1. É design instrucional e instrutora formadora. O nosso ministrante, o nosso docente é o Ronan Fernandes Teixeira, que é nosso colega, servidor do TRF da 1ª Região. Ele também é pós-graduado em Direito Tributário pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu acho que daí que vem o chimarrão, né, Ronan? PUC do Rio Grande do Sul, MBA em Investimentos Financeiros e Private Bank pelo IMEBEC de São Paulo, pós-graduado lato sensu, especialização em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP 2000, e assessor técnico, analista judiciário do TRF1 na assessoria da desembargadora federal Gilda. Então, com muita satisfação, né, que nós recebemos os dois colegas do TRF1 para conversarmos, debatermos, né, e aprendermos um pouco sobre esse tema das ementas. Eu vou passar a palavra para a Nismeire, para que ela possa, de uma maneira geral, falar um pouquinho do curso e depois, na sequência, o Ronan assume aí a docência da nossa atividade. Muito obrigado novamente a todos pela adesão ao projeto e espero que todos tenham um excelente curso. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Cumprimento o desembargador federal Rogério Favretto, embora não esteja presente, diretor da Escola de Magistratura do TRF4 e toda a equipe da EMAGES, especialmente as queridíssimas Patrícia e Cristina. E agradeço imensamente pela confiança e pelo convite, em meu nome, da nossa desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas e do Ronan. É uma honra estarmos aqui para juntos começarmos a implementar as diretrizes na elaboração de ementas propostas pelo CNJ. A escola e todo o corpo funcional da 4ª Região são referência no Poder Judiciário. A EMAGES é pioneira na gestão e disseminação do conhecimento e, com certeza, arrastará os demais tribunais nessa importante iniciativa do Conselho. Saúdo e agradeço também a todos os colegas que se inscreveram no curso. A temática aqui envolve a redação de ementas, nosso precioso instrumento de trabalho. Colheremos bons frutos desses encontros, com certeza. Somos adeptos da melhoria contínua, da eficiência e eficácia e da celeridade na prestação jurisdicional. O nosso objetivo é contribuir, trocar ideias e auxiliar na criação
de uma base de dados consolidada e mais efetiva, o que facilitará a pesquisa de jurisprudência. Esse é o caminho para alcançarmos a isonomia e a segurança jurídica e cumprirmos nossa missão de atender com excelência o cidadão jurisdicionado. Quem pôde assistir ao webinário de lançamento das diretrizes ouviu dos palestrantes que existem mais de 90 tribunais no Brasil e naquela ocasião, 2021, tínhamos 800 desembargadores e mais de 15 mil servidores na assessoria. Mencionaram que apenas 3 tribunais, TRE de Minas, TJ Lagoas e TRT da 5ª Região, possuem normatização de elaboração das ementas. Nas palavras do ministro Luiz Fux, abro aspas, esse contexto dificulta sobremaneira o acesso adequado à jurisprudência e sua compreensão pelos cidadãos, e especialmente pelos próprios operadores do direito. Noutro giro, a padronização de ementas pode contribuir para a própria uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência dos tribunais, conforme preconiza o próprio Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 926. A uniformização tem o intuito de valorizar a jurisprudência e potencializar o uso de tecnologia, facilitando o desenvolvimento e o uso de inteligência artificial, e assim ampliar ainda mais a eficiência do Poder Judiciário. Fecho aspas. O eixo da justiça digital é a gestão orientada por dados. Um acervo de 80 milhões de processos no judiciário requer um tratamento de dados formal, cauteloso e diferenciado. O Dr. Luciano Tim, ele é professor de regulação econômica e integrou o grupo de trabalho do CNJ. Ele lida com direito e economia e parabenizou a parceria do Conselho com a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele disse que a iniciativa quebra paradigmas, abro aspas, se quer resolver um problema de organização dos precedentes, problema comportamental, há que se simplificar e padronizar a redação das ementas. Consequentemente, se produzirá mais e o custo da informação será reduzido. Este curso será o ponto de partida. Estamos na versão 1.0 das diretrizes, numa fase de convencimento da necessidade de uniformização, respeitados a autonomia e o estilo de redação dos magistrados, como ressalta o Conselho. Não queremos aqui tirar a marca do magistrado. A evolução se dará em médio prazo, mas será uma constante, desde que nós que estamos aqui, aproximadamente 100 servidores, faremos a diferença e seremos catalisadores e facilitadores. O ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior resumiu bem no seu artigo Ementas e sua técnica, abro aspas, não esquecer que a ementa serve como auxílio a todos aqueles que recorrem ao tribunal. Na medida em que se conseguir prestar um serviço útil para os outros, ao elaborar uma ementa fiel e informativa, estou realizando a finalidade da existência da ementa. Ela não existe só porque é prevista na lei, ela existe como um instrumento indispensável de estudo e pesquisa nos dias de hoje. Daí a importância do trabalho dos senhores, do nosso trabalho, no momento em que elaboramos a ementa. Fecho aspas. Eduardo Silva da Silva, na introdução do Manual de Elaboração de Ementas Jurisprudenciais do livro de Esther Mota, nos adverte, abro aspas, este é o papel e a hora das ementas. Elas sintetizam um movimento universal e prestam um serviço não apenas simbólico e de praticidade, encerram efetivamente um conjunto de valores ligados ao acesso à justiça, à eficiência, à economia processual e à qualificação dos julgamentos, fecho aspas. Assim como a doutora Ana Miguel, também é membro do grupo de trabalho, eu quero aqui deixar um chamamento para todos vocês, e que a gente possa começar a produzir a revolução da padronização. Podemos colaborar e transformar o cenário do judiciário. Um ótimo curso a todos. Vou passar a palavra ao professor Ronan, mas mais uma vez eu quero agradecer aqui essas duas lindas, Cristina e Pati, e toda a equipe pedagógica pelo apoio, pela confiança, que Deus abençoe vocês de estarem produzindo esse material e esse conhecimento que vocês sempre produzem para atender o cidadão que é tão carente no nosso país, não é? A gente tem aqui milhões de processos de produção que a gente faz para esses beneficiários carentes, principalmente em previdenciário. Chamamos vocês para agregar nesse trabalho aí, e muito obrigada mesmo. Vamos lá, professor Ronan. Beijão. Bom trabalho a todos, viu? Muito obrigada.
Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui, daqui de Brasília, conversando com vocês aí em Porto Alegre, né? Tecnologia nos permite atualmente esse tipo de trabalho e muito interessante também, eu considero esse intercâmbio, né, entre tribunais, né? É uma experiência que a gente já tem nas inspeções, né? E eu de vez em quando faço algumas com a Nismeire, né? Mas, bom, inicialmente eu quero agradecer a confiança, né, e o convite, agradecer a equipe da Imagens, a Cris, a Patrícia, o Rodrigo, o desembargador federal Rogério Favreto também, e a Nismeire, doutora Gilda também, a quem eu tenho grande admiração, e por ter sido pessoas que sempre deram força para esse nosso trabalho de treinamento lá dentro do gabinete da desembargadora Gilda, aqui em Brasília. Então, a Nismeire sempre foi muito entusiasta das ações de treinamento e sempre me botou dentro desse esquema, né? Então, mais uma vez, nós estamos juntos aqui, só que dessa vez num trabalho para o TRF da 4ª Região, que nos honra bastante, né? E nós temos aqui um tema que, para quem trabalha em assessoria de gabinete, é super importante, né? A redação de ementas faz parte da nossa prática diária e talvez na correria do dia a dia a gente não se dê conta de como é importante esse trabalho de redação de ementas. É um trabalho de uma responsabilidade muito grande, né? E a gente sabe que com o volume de trabalho que a gente tem, às vezes a gente faz a coisa meio na correria e deixa de observar algumas questões importantes. E o CNJ, muito preocupado com essa questão, traçou em 2021 essas diretrizes, né, que serão o nosso objeto principal dessa exposição, mas não apenas esse tema. Nós vamos tentar nos aprofundar um pouco mais na elaboração das ementas, ver assim, o que está por trás, né, dessa importância toda, a função dessas ementas, né? Muitas vezes a gente não pensa de uma forma mais integral em todas essas questões que envolvem as ementas judiciais, né? Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês e eu gostaria só de pedir que, caso haja alguma pergunta, que vocês podem encaminhar pelo chat e a gente vai, ou durante a aula, em algum momento que dê para dar uma parada, ou então, no final da aula, a gente vai tratar dessas questões que vocês eventualmente levantarem para a gente. Ementas, estrutura, teoria e prática, diretrizes do CNJ. Essas diretrizes foram traçadas no ano de 2021, mas o próprio CNJ deixou claro que isso é apenas um pontapé inicial, que depois esse trabalho poderá vir a ser aprimorado, né, para que a gente tenha sempre um conteúdo mais atualizado sobre as ementas. Os nossos encontros serão nos dias 1º, hoje, dia 7, dia 10, dia 14, sempre nesse mesmo horário, por essa plataforma Zoom, né? E a coordenação científica da Nismeire, e eu estou aqui com vocês agora. Nossos objetivos aqui: lançar um olhar atento, analítico e crítico sobre ementas de acordos, identificar suas funções e importância no cenário jurídico brasileiro, tratar de conteúdo e forma das ementas, seus elementos essenciais, técnicas que podem ser aplicadas na sua elaboração, diretrizes de padronização do CNJ com a UERJ, análise de ementas, identificação de erros e acertos, sempre com o objetivo de aprimorar as habilidades, né? As nossas habilidades. Eu fiz uma pequena alteração no nosso plano de aulas, e eu passei
deixei para essa primeira aula o que eu considero mais importante como lições introdutórias, né? E a parte efetiva das diretrizes do CNJ, eu coloquei na aula 2, até para balancear um pouco o nosso conteúdo. Então, mas não haverá nenhuma perda aí, né? Todo o conteúdo será dado da forma que foi planejado. Foi apenas uma alteração entre as aulas. Então, vamos começar aqui, pessoal. O que é uma ementa, né? Quais são suas funções? Essa é uma questão introdutória que a gente levanta, e essa questão, ela puxa uma outra questão, né? A importância, a relevância da jurisprudência na atividade jurisdicional brasileira. Nós sabemos que o nosso direito brasileiro, ele é originário da família da Civil Law, que é o ramo do direito romano-germânico. E esse direito, ele tem como fonte primária a lei, né? A lei, deixa eu só arrumar um negocinho, tem uma janela aqui que está me atrapalhando um pouquinho. Pronto. Nós temos aqui na família do sistema romano-germânico a lei como fonte primária, né? Isso vem lá da época do Código Napoleônico, né? do século final do século XVIII, início do século XIX, com a Revolução Francesa, que teve todo aquele movimento de deixar o direito seja totalmente regido pela lei, né? Uma forma de retirar o absolutismo dos reis. Então, houve essa corrente de codificação e a lei foi colocada como fonte primária do direito. E nós herdamos essa tradição, né? E nós podemos perceber essa força da lei no nosso ordenamento jurídico através de alguns dispositivos legais, né? Principalmente a Constituição Federal, que traz aí no artigo 5º, no inciso 2, o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A Lei de Introdução ao Código Civil, que agora se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também fala no artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Isso nos mostra que o legislador também, seguindo a mesma premissa, colocou a lei em primeiro lugar. Somente no caso da omissão da lei é que o juiz poderá se valer de outras ferramentas. Mas nós temos percebido, de alguns anos para cá, não são poucos anos, já de um bom tempo, uma mudança nessa questão da dogmática da lei. O nosso direito, baseado na legislação, ele começou de uns anos para cá a se valer também da jurisprudência como uma fonte muito importante do direito. Então, nós temos, assim, de alguma forma, uma aproximação da civil law, que é esse direito de origem romano-germânica, com o direito da common law, que é o direito britânico, que é o direito consuetudinário, o direito baseado nos costumes, que é um direito que valoriza assim, ao extremo o precedente judicial. E a gente analisando a legislação, que é a nossa fonte primária, né, a própria legislação atribuindo à jurisprudência essa força que antigamente não tínhamos tanto valor. Então, em 98, a gente teve na reforma do Código de Processo Civil de 73, esse dispositivo autorizando o relator de um recurso a negar seguimento a um recurso que fosse manifestamente contrário à jurisprudência do seu próprio tribunal, do STF ou do STJ, ou de algum outro tribunal superior. Então, assim, é um poder dado ao relator baseado na jurisprudência.
né? E se a decisão recorrida em manifesto confronto com a súmula ou jurisprudência do STF, ou Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso, né? Então, aí começou uma mudança naquela estrutura jurídica que a gente tinha antes, né? Começou-se o precedente, ele já era importante, mas ele passou ao direito positivo, né? Como uma norma jurídica legislada. A súmula vinculante 45 seguiu na mesma direção, em 2004, quando determinou a vinculação das decisões firmadas em súmulas do STF, não só aos julgadores do Poder Judiciário, como também a toda a administração pública, né? E criou aí começou-se aí fortalecimento dessa cultura de precedentes, né? Aqui fala da súmula, né, no artigo 103A da Constituição Federal, que foi incluído pela Emenda 45. E aqui, interessante também que, em caso de uma contrariedade a essa súmula, seria possível uma reclamação ao Supremo, né, para garantia da autoridade do STF naquela decisão que culminou numa tese jurídica que foi consubstanciada numa súmula. Então, tudo isso aqui para mostrar como que o precedente passou a ser encarado de uma forma muito mais robusta no direito brasileiro, a partir desses dispositivos. E aqui eu volto ao CPC de 73, mas nós já estamos aqui em 2006. O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com a súmula do STJ ou do STF. Também uma questão de vinculação que, inclusive, limita, de alguma forma, a atuação do juiz, né? O juiz que, no nosso sistema, sempre trabalhou dentro da persuasão racional, que é um sistema de livre convencimento motivado, ele passou a ter uma certa limitação em sua atuação, porque se o STJ e o Supremo tiver uma orientação, alguma tese, alguma orientação de julgamento, em algum caso que esse juiz vá posteriormente julgar casos semelhantes, em que essa mesma tese possa ser aproveitada, ele não tem a opção de julgar de uma forma diferente, ele tem que seguir o precedente. Aqui embaixo também a gente colocou o artigo 543C, também depois da reforma do Código de 73, do CPC, né? Sobre no caso dos recursos que estariam sobrestados, aguardando uma decisão, um posicionamento jurídico de um tribunal superior. Então, assim que o representativo, o RESP, no caso aqui, que seria o STJ, representativo da controvérsia fosse julgado, então os tribunais inferiores passaram a ter que obedecer esse efeito, essa tese firmada pelo STJ. Ainda sobre precedentes, né? Uma necessidade que foi colocada pelo CPC de 2015 de uniformização e manutenção da jurisprudência. Então, também há preocupação aqui do legislador na organização dessa jurisprudência, porque a jurisprudência passou desses dispositivos que eu comentei com vocês aqui para cá, ela passou a ter uma importância assim que ela não tinha antes. Então, daí a necessidade de se manter uma jurisprudência organizada, né, para que ela possa ser um norte para os julgadores, já que o próprio direito passou a estabelecer a vinculação, a obrigatoriedade das cortes e tribunais inferiores seguirem esses precedentes. Aqui no artigo 927 do CPC,
segue a mesma orientação, né, de dar força aos precedentes da jurisprudência, às decisões das cortes superiores. É o que a gente pode observar aí dessas normas. As decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, súmulas vinculantes, que a gente já viu, acordos em assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas, né? Enunciados de súmulas em matéria constitucional e do STF e do STJ na matéria infraconstitucional. Orientação do plenário ou do órgão ao quais estiverem vinculados. Então, aqui a observação que eu coloquei aqui é que o precedente, a força do precedente não está apenas nas cortes superiores, mas no órgão plenário ou no órgão especial dos próprios tribunais, como uma forma de direcionar os órgãos fracionários, né, e também os juízes que estão vinculados àquele tribunal. E outra coisa que eu observo aqui também é o seguinte, é que antes, no início toda essa história aqui, apenas as súmulas elas tinham essa força vinculante, mas com o passar do tempo, o nosso direito foi se desenvolvendo e atribuindo força vinculante também aos precedentes do Supremo e do STJ, precedentes qualificados, né? E não é mais nem necessário que o Supremo ou o STJ edite uma súmula sobre determinado tema para que as cortes inferiores e os juízos inferiores observem aquela orientação. Basta que o Supremo julgue um caso numa demanda repetitiva, num processo paradigma, que as cortes já vão ter que observar aquele julgado, né? Então, mais uma vez aqui o precedente crescendo em força no nosso direito. E aquela questão da lei, apenas a lei, foi perdendo espaço. Na verdade, o precedente nada mais é do que uma interpretação da lei ou do direito, né? Naquele caso concreto. Aqui também no artigo 932 do CPC, aquela mesma questão de negar provimento, né, o poder dado ao relator, ou dar provimento, né, a um recurso de forma monocrática, aqui, né, a gente não precisa nem levar o processo para um colegiado, caso haja uma orientação já firmada no Tribunal Superior, no STJ, né, no Supremo. Também nosso direito positivo na mesma esteira dos precedentes. E aqui também o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos. Aqui essa norma ela deixa bem claro que, após o julgamento, os órgãos inferiores, os tribunais, que estavam com recursos, com processos suspensos, sobrestados, devem observar também o precedente firmado nas cortes superiores. Então, aí, tudo isso para dizer para vocês como o nosso direito civil law tem se aproximado do direito da common law, que é o direito britânico baseado nos precedentes na jurisprudência, né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos que são provenientes da common law para a gente poder trabalhar aqui, são importantes nesse estudo de precedentes. O conceito de ratio decidendi ou holding, né? O que é isso? Ratio decidendi são as razões de decidir, a tese jurídica que foi aplicada naquele julgamento, né? Então, assim, quando você tem um julgamento num colegiado, você tem aquele acórdão, né, dos desembargadores,
Ali você vai ter muita coisa, vai ter muita argumentação, né? Mas o que realmente é o coração que eles costumam se falar, o coração daquela decisão? O que realmente é importante? O que se pode extrair de substancial daquela tese jurídica? Isso é a ratio decidendi. As outras argumentações, que são apenas um reforço de argumentação ou uma questão, às vezes, periférica, acessória, nós falamos que é obter dictum, né? São expressões latinas. No precedente, no julgamento de um colegiado que vai ter força de vinculação como precedente, apenas a ratio decidendi é que vai vincular os órgãos inferiores, né? Por isso a importância de entender esse conceito de ratio decidendi, o que é realmente substancial naquele julgamento, o que realmente, qual foi a norma que o tribunal criou para decidir aquele caso, qual foi a interpretação, o que realmente, qual foi a interpretação dada, qual foi o princípio aplicado, como que o tribunal aplicou aquela norma naquele caso concreto, né? Tudo isso forma ratio decidendi. É importante saber quais são os fatos, é importante saber qual é o pedido, qual é a contestação, e qual foi a orientação que o tribunal adotou para se apurar essa ratio decidendi. Nós estamos trabalhando aqui, nos direcionando para esse estudo de ementas, e eu chamo a atenção para isso, porque muitas vezes você abre uma ementa e o que vincula mesmo num julgamento colegiado? Se é a ratio decidendi que vincula, muito importante ter conhecimento disso, saber extrair essa ratio para que ela conste na ementa. Essa ratio decidendi ela deve constar na ementa obrigatoriamente, né? Porque nossas pesquisas, hoje em dia, o nosso trabalho de pesquisa jurídica, de jurisprudência, é sempre em cima das ementas, né? Então, você elabora uma ementa, você tem que saber que essa ementa poderá ser utilizada como fundamentação de algum outro julgamento que virá posteriormente, de algum caso semelhante. Então, é muito importante saber o que colocar nessa ementa, e a ratio decidendi não pode ficar de fora. Stare decisis, também originária da common law, é essa doutrina que alguns autores chamam de princípio ou uma instrução que determina o domínio do precedente. No nosso direito, cada vez mais, nós temos utilizado a doutrina do stare decisis, que nós importamos, né, da common law. Súmulas e acórdãos, né? Uma súmula, ela traz, via de regra, uma única tese jurídica. A súmula é essa tese jurídica, pode ser uma tese de direito material ou uma tese de direito processual. O acórdão pode trazer uma ou mais tese jurídica, né? Então, assim, é importante saber isso, porque ali, nessa tese jurídica, é onde está consubstanciado, onde está cristalizada a ratio decidendi de alguma decisão que aquele tribunal adotou, no caso concreto, e que será depois observada pelos tribunais que estão submetidos àquela corte. Ainda tratando de precedentes, tem alguns princípios que estão vinculados ao stare decisis. Princípio da legalidade, aqui a legalidade tomada num sentido mais amplo, não apenas aquela legalidade de cumprimento da lei, de observação da lei, mas uma legalidade de observação ao direito, né? E o precedente, ele faz parte do direito. A legalidade aqui, a observação do precedente num Estado, num sistema jurídico que coloque o precedente com essa força normativa que nós
estamos adotando nada mais é do que a observação da legalidade. A segurança jurídica, os precedentes, eles trazem algum conforto de sabermos o que o tribunal vai julgar. Logicamente, se a jurisprudência tiver um mínimo de estabilidade, né? Então, assim, saber ter um norte de como que aquela lei vai ser interpretada, né, para o cidadão que busca a justiça, é muito importante ter uma noção, até principalmente para os advogados, né, que vão entrar com alguma demanda, saber como é que aquele casos semelhantes estão sendo julgados. Então, aí a gente trabalha o princípio da segurança jurídica, totalmente vinculado à teoria dos precedentes. Duração razoável do processo. Voltando aqui, aquelas regras e aquelas novas normas trazidas pelo processo civil, o princípio ele já está na Constituição, né? Ele é esculpido na Constituição, mas através da vinculação dos precedentes e o poder que os tribunais têm dado aos relatores, principalmente, a possibilidade de julgar um caso monocraticamente, sem ter todo aquele trâmite de levar um processo para o colegiado, que nós sabemos que demora, né? Quem já está na prática jurídica há mais tempo sabe como é mais demorado você levar um processo para julgamento de um colegiado do que você tratar ele com uma decisão monocrática. E isso colabora muito com a duração do processo, né? E também, mesmo para o colegiado, a gente pode pensar em duração razoável do processo, na medida em que o colegiado também vai observar os precedentes já firmados pelas cortes superiores, ou mesmo pelo seu órgão, caso seja um colegiado fracionado, né, de um órgão fracionário, observar o precedente já firmado pelo plenário, pela corte especial. Então, isso também dá, de alguma forma, uma celeridade nos julgamentos. A proteção da confiança também, que é o lado subjetivo da segurança jurídica, o cidadão saber o que esperar dos órgãos públicos quando já há decisões e a ciência de que essas decisões têm um poder de vinculação, né, da atividade dos juízes, né, da jurisdição. Princípio da isonomia também, importantíssimo aqui, porque a observação do precedente faz com que o meu caso seja julgado da forma semelhante como outro caso já foi julgado antes, né, quando os casos as situações de fato são assemelhadas, né, são as mesmas situações. Então, isso aí é a isonomia, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né? Então, assim, também é importantíssimo o precedente traz essa possibilidade de se observar a isonomia, porque se o juiz fosse livre, né, como para julgar de acordo com sua consciência e não acolhendo e não seguindo as orientações jurisprudenciais, assim, a possibilidade de decisões conflitantes, no sentido de tratamento desigual para casos iguais. Então, também temos aí a isonomia como um princípio importante. Então, vamos agora ao conceito aqui de ementa. O que é uma ementa, né? Um texto reduzido aos pontos essenciais, resumo, síntese, sinopse, registro escrito, apontamento. O autor Ildebrando Campestrini, ele nos informa que a palavra ementa tem uma origem latina de ementum, né? Que significa anotações, apontamentos, coisas a lembrar. Então, como resumo, a ementa seria uma coisa que uma anotação
resumida de alguma coisa. Ementar poderia ser resumir, sintetizar. E isso está incluído num processo, no nosso caso, de condensação documentária, que exige fidelidade. Como assim fidelidade? Fidelidade no sentido de que o resumo, que aqui nós estamos tratando como ementa, ele deve estar de acordo com a substância daquele documento que ele presta a resumir, né? Então, não pode haver um descasamento do conteúdo do documento com a ementa. A ementa tem uma aplicação e importância muito grande, não só no Poder Judiciário, como também fora dele, né? Nós vemos ementas na administração pública, na atividade legislativa, pareceres do Ministério Público. Volta e meia a gente abre, né, um processo, tem lá um mandado de segurança, tem um parecer do Ministério Público, e não é raro encontrarmos ementas no parecer do Ministério Público. Atividade acadêmica são as ementas de curso, né? São também muito importantes para que a pessoa não precise ler toda a previsão, o programa do curso. Na ementa ele já tem uma noção. Poder Judiciário também, que é o nosso caso aqui, e outros casos também, né? Aqui eu estou trazendo aqui um exemplo de uma ementa, de utilização de ementa fora do Poder Judiciário. CARF, né? Não é Poder Judiciário, mas volta e meia a gente dá uma olhadinha, vê o que o CARF está falando, principalmente quem trabalha na área tributária, né? E o CARF também tem as suas ementas, né, muito parecidas, inclusive, com a nossa, do Poder Judiciário, com algumas alterações. E em 2021, o CARF lançou uma nova plataforma de pesquisa de acordos de jurisprudência, e essa plataforma ela é bem completa. Você pode colocar vários filtros, né, palavra, número de processo, turma, etc. E muito válida para quem está na área dos tributos, né, como já disse. Essa ementa do CARF ela tem uma coisa um pouco diferente, né, da nossa ementa. Ela tem aqui o que a gente chama de cabeçalho. Tem o cabeçalho da ementa, aí tem o tema aqui, ou a tese, né, que o CARF está assentando, e depois tem outro cabeçalho, né, já tratando de uma outra questão. Então, assim, eles fazem o cabeçalho, a tese, outro cabeçalho, a tese, né, diferente da gente aqui no Poder Judiciário, que a gente coloca tudo em cima, no cabeçalho, e depois desenvolve no corpo da ementa os assuntos. A ementa legislativa é a ementa que resume o conteúdo da lei, né, em termos jurídicos, o conteúdo da lei ou de um projeto de lei, porque utiliza-se a ementa tanto na lei como no projeto de lei. Essa ementa, normalmente, quando a gente abre uma lei, ela é aquele que está no lado superior direito da tela. Eu trouxe até um exemplo aqui de uma ementa legislativa dessa lei 14.510, explicando de uma forma mais genérica, mais ampla, de que trata aquela lei, né? Essa é a ementa legislativa, que é totalmente diferente da nossa, né? Judiciário. E a ementa judicial, forense ou jurisprudencial é a ementa que nos interessa, é a ementa dos acordos, né, dos nossos colegiados. Utiliza-se na literatura os termos judicial, forense, jurisprudencial, mas inclusive ementa jurisprudencial normalmente até um termo mais utilizado na literatura até bem restrita. No final do curso eu vou passar para vocês. Mas utiliza-se muito esse termo, ementa jurisprudencial.
Eu, pessoalmente, assim, não gosto, não acho o melhor termo, porque nós utilizamos aqui no Brasil a palavra jurisprudência, ela tem várias acepções, né? Mas a mais utilizada por nós no Brasil, no Poder Judiciário, a jurisprudência como aquelas decisões reiteradas dos tribunais, né? Quando eu falo ementa jurisprudencial, me dá a sensação de que é uma ementa de jurisprudência, mas não necessariamente ela vai ser, né? Nem toda ementa é um precedente, nem todo acórdão é um precedente. Então, aquela ementa pode ser um julgado único, de um único caso, que não vai se repetir. Então, ela não tem nada a ver com jurisprudencial no sentido que eu estou colocando aqui, né? Que seria de decisões reiteradas dos tribunais. Então, eu prefiro utilizar a ementa judicial ou ementa forense, né? A ementa é o resumo de uma decisão ou de um acórdão judicial. O documento-fonte da ementa judicial é a decisão ou acórdão judicial. Documento-fonte é aquele documento que eu vou utilizar para fazer o meu resumo, né? A minha ementa. E esse documento-fonte, ele estabelece os limites desse trabalho de elaboração de ementa. Esses limites são muito importantes, porque uma ementa judicial, ela não pode nem ir além nem aquém do seu documento-fonte, no caso, o acórdão. Já vi várias vezes na minha prática aí de trabalho no TRF aqui, ementas, já fiz trabalho de revisão de ementas e já vi várias vezes ementas totalmente dissociadas. Muitas vezes a ementa tem alguma coisa que não está lá no acórdão, no voto condutor, no voto vencedor, no caso. Tem horas que também a ementa não traz coisas importantes que eram para estar contidas na ementa, né? Até a questão da ratio decidente, que eu falei com vocês. E também já vi casos assim de ementas tratando de outro tema. Assim, era uma questão, já vi uma questão assim, processual, se não me engano, era legitimidade, e a ementa tinha um tópico sobre competência. Era um único tópicozinho assim, falando de competência, e o voto estava falando de legitimidade. Então, assim, essa ementa está totalmente fora dos limites do documento-fonte dela, né, que muitas vezes isso acontece, não tem como, até pelo volume de trabalho que nós temos, isso acontece são equívocos que às vezes a equipe acomete diante do volume de trabalho e tal, é normal, e até por isso é recomendável sempre, pelo menos nos acórdãos mais complexos, mais importantes, que haja sempre alguém para fazer a revisão, né? Que alguém minuta e passa para um revisor aquele trabalho para que não aconteça esse tipo de coisa, para ver se a ementa está de acordo com o que foi decidido pelo colegiado. Enquanto resumo do acórdão, a ementa deve refletir de forma concisa o raciocínio desenvolvido naquele. Obviamente, se a ementa deve ser uma forma resumida do que foi decidido, ela deve ser concisa. E a gente vai tratar disso mais adiante, sobre a concisão da linguagem. Se houver, como nesse caso que eu mencionei, uma dissociação da ementa com o que foi decidido pelo colegiado, pelo acórdão, uma dissociação da ementa com o acórdão, vai prevalecer o acórdão, porque é importante dizer que a ementa não faz parte do acórdão. A ementa, como resumo, ela não faz parte do acórdão, né? Então, caso haja uma dissociação, o que vai valer é o conteúdo do acórdão. O que vincula é o conteúdo do acórdão, a substância do decidido. Isso foi já decidido pelo STJ, né, e pelo STF em algumas situações. Eu trago aqui um precedente do STJ, né, no caso de equívoco entre o decidido no acórdão e ementa, prevalece o que foi decidido no acórdão, né? As ementas não integram as decisões colegiadas, né?
e aqui também, nesse caso aqui do STF, em que houve uma dissociação, houver divergência entre a ementa e os fundamentos do voto, a prevalência será sempre do que foi decidido, a fundamentação do voto. A ementa é um mero resumo, e então ela não é a ementa, no caso da dissociação, que vai trazer a vinculação e o que vai prevalecer como julgado. Ementa e resumo documentário. Aqui eu trato de uma norma que existe na BNT, que é essa NBR, que ela estabelece requisitos para redação e apresentação de resumos e resenhas e recensões. Tem aí a definição do que é cada um deles, né? Resumo, apresentação concisa de pontos relevantes, a resenha, análise do conteúdo, objeto, fato, ou evento, e a recensão, análise crítica, descritiva e ou comparativa, elaborada geralmente por especialista. No nosso caso aqui, de que estamos trabalhando com ementa, então, assim, seria mais adequado o termo resumo, né? Essa norma da BNT, ela não é uma norma, ela não trata, é uma norma genérica, né, sobre resumos de documentos em geral, e ela não trata de uma forma específica de ementas jurisprudenciais ou judiciais, mas ela dá algum norte para a gente, e alguns autores também sugerem a utilização, no que for cabível, dessas normas da BNT. Então, aqui tem normas gerais aqui que eu coloquei, redação concisa, né, linguagem concisa, evitar símbolos, contrações, reduções, entre outros, que não sejam do uso corrente, evitar também fórmulas, equações, diagramas, entre outros, que não sejam absolutamente necessários, e, quando for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecem. São algumas orientações que podem servir de norte para nós, já que as ementas judiciais não existem normas legais, nem orientações legais, a não ser de alguns tribunais, para a elaboração dessas ementas. Então, a gente vai se valendo também, não só da literatura, como também de outras normas que se aproximem. A ementa obrigatória às decisões, às sentenças e acórdãos. O artigo 943 do CPC, ele estabelece que todo acórdão conterá ementa. Então, para os acórdãos, a ementa ela é obrigatória. Essa ementa deve ser publicada após a lavratura do acórdão. As sentenças não necessitam obrigatoriamente de conter ementas, mas nós temos visto na prática jurídica alguns juízes que fazem isso, né? Eles fazem a sentença e eles elaboram uma ementa, né? E também no próprio judiciário a gente vê também ementas de decisões monocráticas, né? Mas o CPC determina apenas para os acórdãos e não traça diretrizes para sua elaboração. Daí o trabalho do CNJ, que nós vamos estudar mais à frente. No artigo 205, o CPC estabelece a publicação de ementas no Diário de Justiça Eletrônica. Aqui a gente vê, olha, a publicação de despachos, decisões, dispositivos de sentenças e ementas, né? Que não há obrigatoriedade de publicação, pelo menos no CPC, do inteiro teor do voto. Seguindo, uma crítica, né, que alguns autores fazem, sobre a prática jurídica de identificação do precedente com a ementa, justamente porque a ementa é considerada apenas um indício ou uma orientação sobre o que foi decidido naquele caso, né? Então, tem autores que falam que quem lê ementa não lê o acórdão. Isso pode ser uma verdade dependendo da ementa
que a gente está lendo. Mas dependendo da ementa, se a ementa for muito bem elaborada, a leitura da ementa já substitui tranquilamente a leitura do acórdão. E esse é o ponto ideal que a gente precisa chegar, né? Nós, como assessores de juízes, de magistrados, que trabalhamos na elaboração não só de ementas, mas também de relatórios e votos, né? A gente quer chegar nesse ponto de ter uma ementa que seja concisa, muito bem resumida, mas que traga ali a integridade do voto, pelo menos o fundamento, né, essencial, os fundamentos essenciais daquele julgamento. Então, esse é o nosso objetivo, né, a elaboração de uma ementa que possa indicar exatamente o que foi decidido. Então, aí, por conta dessa prática que nós sabemos que existe, né, nos tribunais, não tem como a gente ler todos os acórdãos integralmente no nosso dia a dia. A ementa assume uma importância mais relevante ainda, porque se a gente consegue extrair da ementa a substância do voto, a gente já vai ganhar tempo, já vai ganhar, né? Então, por isso que a gente está falando sobre isso, essa nossa fala é muito direcionada para isso, para a gente compreender essa responsabilidade que a gente tem como assessor de fazer as ementas com o carinho que elas merecem. Muitas vezes não conseguimos, né? Mas, pelo menos nos casos em que elas podem ser generalizáveis, isso aí é muito produtivo para o gabinete. Essa prática de identificação de ementa com o teor do acórdão levou ao nosso judiciário a cada vez mais elaborar ementas mais complexas e mais completas também, porque muitas vezes o profissional do direito, ele sequer abre o processo para ler, abre o processo, isso é no caso do processo físico, né, o processo digital, para ler o inteiro teor. E com essa prática, as ementas foram se tornando muito extensas. Antigamente era diferente. Então, existe um estudo que fala que as ementas elas têm aumentado muito de tamanho por conta dessa prática de identificar a ementa com o precedente. Eu trouxe aqui alguns julgados do STF entre 1970 e 1979, algumas ementas. E aí a gente pode ver ementas enxutas, e era uma prática muito comum e saudável, né? Porque a ementa deve realmente ela ser enxuta. E com o passar do tempo, essas ementas foram ganhando dimensão. Eu vou passar aqui para vocês até essa ementa de FGTS, é praticamente uma linha, né? Precedentes do STF, FGTS, o cabeçalho da ementa é uma palavra, né? FGTS. E aqui de baixo também, tributário, né? Ele nem colocou, chega a ser até limitada demais essa ementa. A gente vai ver que esse cabeçalho ele podia ser melhor, mais bem escrito, mais completo, né? Mas, enfim, vamos ver aqui as ementas mais modernas. Olha aqui as ementas de 2013 a 2023, também do STF. Eu coloquei o mesmo tema, FGTS. Olha a diferença, né? Então, assim, a cultura de escrever ementas mais volumosas, muito também pela maior complexidade de alguns casos também, mas também por essa postura que o STF passou a adotar, não só o STF, mas como os outros tribunais também do nosso país, de trazer praticamente o voto do relator, né, ou do voto vencedor, para o texto da ementa, como uma forma de facilitar a prática jurídica, né, nos julgamentos. E também por conta dessa força do precedente também, que a gente já tratou aqui. A ementa mais completa, provavelmente, ela vai dar dando mais informações
sobre o que o colegiado decidiu, teria provavelmente menos probabilidade dessa ementa ser utilizada equivocadamente no processo em que os fatos forem diferentes. Então, talvez um cuidado extremo e uma preocupação também com a utilização da ementa como precedente, porque nós temos casos também de ementas dissociadas de acórdons que foram utilizadas como precedentes. Então, olha o risco dessa situação, né? Uma ementa dissociada de um acórdão, ali o acórdão trata de uma tese jurídica, assentou uma determinada tese jurídica que não bate exatamente com o que a ementa está dizendo. Então, o pesquisador que pesquisou aquela jurisprudência leu apenas a ementa, não teve o cuidado de ler o acórdão em sua integralidade e utilizou aquela ementa como precedente, né? Então, assim, isso é um problema, né, que deve ser objeto das nossas atenções. Vamos seguir adiante. Eu tratei aqui também de algumas ementas do direito estrangeiro, só como uma forma da gente poder comparar com as nossas ementas, né, o formato e como é que elas funcionam, né? Então, aqui a primeira que eu trato é sobre o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, né? As ementas têm um corpo principal e necessário, que é a decisão propriamente dita, e 2 acessórios acidentais não necessários e não pertencentes à decisão principal, que são as ementas e os votos dissidentes. Então, os votos dissidentes não precisam estar ali presentes como o corpo principal e necessário. As ementas, no caso, é o que nós chamamos aqui dos itens dos dispositivos. Cada item do dispositivo é tratado como uma ementa diferente. Então, tipo, um julgado ele tem várias ementas, o que a gente chama de ementa, são várias ementas para eles, porque eles chamam os itens, aquele que a gente põe número 1, número 2, número 3 e tal, cada número daqueles ali na ementa do direito alemão é uma ementa, né? Cada item, cada número daquele dispositivo. O professor Leonardo Martins leciona que, na prática, quase toda decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão começa com uma ou várias ementas, que, não obstante serem entendidas como súmulas, encerram uma autoridade decorrente da síntese da fundamentação do tribunal. Então, elas não têm aquela força vinculante à ementa, né? As ementas, no caso, mas elas têm alguma autoridade porque elas são resumo da decisão. Para essas ementas, não há regras, elas não são obrigatórias. Há julgados lá no tribunal alemão que não tem ementa, somente a decisão mesmo. E eles se valem, como que eles vão, essas ementas não vinculam, como que eles utilizam o precedente? Eles utilizam o precedente através do teor do julgamento, né? E não em cima apenas da ementa. Então, eles têm que extrair ali a ratio decidendi daquele julgado para aplicar num caso posterior que seja semelhante, né? E eu trouxe aqui um exemplo de uma ementa do TCF, né, traduzida aqui, uma reclamação constitucional, como nós temos aqui também, eles têm, e aí cada número desse aí eles chamam de ementa, né? É o resumo, né, do julgado, e cada item desse aí eles chamam de ementa. É bem parecido com o nosso, não tem aquele cabeçalho com as palavras-chave, né? Palavras-chave, ou palavras-chave, tanto faz, você pode falar os dois, do nosso direito nacional aqui, nosso direito brasileiro. É só o dispositivo mesmo do que foi decidido. Para quem tiver curiosidade de
de ver essa ementa original, né? Quem souber alemão, está aí ela. Eu coloquei no slide também, só por curiosidade mesmo, porque o que importa para a gente é a estrutura dessa ementa. Trouxe aqui também um exemplo sobre as ementas da Corte de Cassação da França. Os documentos incluem, para além das referências de identificação, diversos dados de análise. Um índice é redigido por um magistrado do tribunal que emitiu o acórdão. Constitui o resumo da questão jurídica tratada. Os títulos elaborados a partir do resumo constituem a sucessão de palavras-chave classificadas por ordem de importância. Então, aqui os títulos lá da ementa do direito francês, que vocês podem ver o exemplo que eu coloquei aí abaixo, esses títulos é o que a gente chama aqui de cabeçalho, né? É o que a gente chama de cabeçalho, são as palavras-chave. Nesse caso aqui do exemplo, eles não colocaram como a nossa prática de colocar tudo em letras maiúsculas, né? Tem aqui, ele colocou ação civil e o resto tudo em minúsculo, né? E embaixo, essa parte de cima são os títulos, né, que são as palavras-chave, e a parte de baixo aí é o índice, que é o resumo da questão jurídica que foi tratada. De alguma forma, parece um pouco com a nossa ementa aqui no Brasil. Essa é a mesma ementa do direito francês no original, né? A linguagem original deles, francês. Essa aqui é uma ementa do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. O nome é esse mesmo, tá, pessoal? O que eu achei interessante na ementa do STJ português é a utilização dos descritores de forma separada do sumário. Você vê aí, isso aí é o espelho do acórdão, né, que nós temos aqui também, quando a gente pesquisa a jurisprudência, aparece para a gente o espelho do acórdão, não apenas a ementa, como o espelho do acórdão, que contém o número de processo, ali convencional, deve ser a sessão de julgamento, o relator, e ele coloca no espelho do acórdão os descritores, que nós colocamos na parte superior da ementa. Os descritores são essas palavras-chave que constituem o nosso cabeçalho. Ele colocou lá alimentos devidos a filhos maiores, pressupostos, formação profissional, culpa grave, ônus da prova, progenitor, violação da obrigação de alimentos. É um pouco parecido com o nosso espelho, mas com a diferença de que o cabeçalho está separado do sumário da decisão, do dispositivo, que a gente chama aqui, né? Vamos estudar isso mais à frente, né? Essas partes da ementa, né? Quando a gente estudar as diretrizes do CNJ. E esse aqui é um exemplo da ementa do direito do STJ português, muito parecida com a nossa. Por que não tem aí o cabeçalho? Porque ele já colocou lá no espelho do acórdão. Então, assim, parece muito com a nossa, né? Só que no caso ele colocou em algarismos romanos e não tem o cabeçalho porque ele colocou lá nos descritores no espelho do acórdão. Obviamente que aqui o original já é suficiente para todos entenderem, compreender, e é isso aí, pessoal. Eu vou aqui abrir agora, caso alguém tenha alguma questão para levantar, alguma dúvida, algum comentário mesmo. Então, aqui tem uma ementa para a gente dar uma olhadinha. Essa ementa aqui, ela começa com a classe processual, né? Quando a gente pode ver aí agravo interno e agravo em recurso especial, decisão da presidência, né? Reconsideração, consumidor, ação de indenização por danos morais, falha na prestação do serviço, portabilidade de conta salário. O que a gente pode observar aqui
já de cara nessa ementa. Esse cabeçalho ele poderia ser reduzido, né? Reduzido principalmente nessa parte do resultado do julgamento. Existem muitos desembargadores e ministros que eles gostam de utilizar, mas vocês podem observar como ficou extenso esse cabeçalho com essa frase embaixo: agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial desprovido, né? Realmente tem um excesso aí de palavras, essa frase grande aí também. Normalmente, no cabeçalho, a gente deve utilizar palavras-chave e, quando utilizar expressões, de preferência, expressões mais curtas, né? Ação de alienação por danos morais, falha na prestação de serviço. Ok, portabilidade contra salário. Tá, mas realmente, aí no final ficou muito grande isso, né? Não precisaria colocar recurso especial desprovido, e vocês podem observar no item 4 do dispositivo, lá embaixo, praticamente repetindo o que já foi dito em cima. A função do cabeçalho não é essa. A função do cabeçalho é dar um norte sobre os temas que estão sendo tratados, não dizer qual é o resultado do recurso, está sendo provido ou não, se é procedente, se não é, se está sendo provido, né? Esse é uma função que a gente pode colocar na parte final do dispositivo. Então, aí tem uma redundância nesse caso, né? Outra coisa que a ementa não pode ter é um tratamento, deve ser evitado, o tratamento mais particularizado. A ementa sempre deve ser redigida de uma forma mais genérica possível para que ela possa ser replicável em outros casos, não é isso? Para que a gente possa ter um aproveitamento desse ementa em outros julgados em situações semelhantes. Evitar também o nome de pessoas, particularidades como essas, né? Nesse caso aqui, o STJ entrou aqui no mérito do valor do dano moral, né? Nesse caso, esse valor foi colocado aqui, a gente pode até compreender que é uma questão que pode estar na ementa, apesar de ser uma questão particular do processo, né? Porque o STJ ele não costuma entrar no mérito do valor, né? Inclusive é o que está dito aí no item 2 dessa ementa, essa revisão de valores, ela só pode ocorrer se for realmente extremamente alto ou extremamente baixo, né? Então, como que o STJ vai dizer se o valor ele poderia dizer também genericamente, né, que o valor está de acordo com a razoabilidade, a proporcionalidade, e não mencionar esses R$4.000 aí. Essa ementa poderia, assim, ser replicável, sem dizer que é um banco, né, que ali ele está falando que é um banco também, e sem dizer também que o R$4.000, né, que é uma questão particular, e não, já esse item 2, sim, é um item que está bem de acordo com o que a gente deve fazer numa ementa, que é tratar da questão de uma forma mais genérica, sem particularidades. Esse aqui é o voto daquela ementa, né? Aqui eu tenho uma outra ementa, que essa ementa eu achei bem curiosa, que foi o fato de praticamente ela ter sido... Eu vou mostrar o voto para vocês. Esse aqui é a ementa, né? Agora eu vou trazer o voto do relator. Eu vou voltar para a ementa. É quase praticamente a mesma coisa, né? É quase que... Inclusive, ele já fez o voto com a numeração, né? Ele já colocou o voto com... isso aí, para mim, isso pode ser mesmo assim uma necessidade de acelerar o trabalho, né? Uma política do gabinete,
que elaborou essa ementa, vamos fazer a ementa, vamos fazer o voto já no formato da ementa, porque a gente vai ter um trabalho só, né? Então, me parece que deve ter sido isso que aconteceu nesse processo. Mas foge completamente à técnica, porque a ementa ela tem que ser ela deve evitar a transcrição do voto, né? A ementa ela deve, sempre que possível, evitar a transcrição. Você tem que assimilar o teor daquela decisão e transcrever. O ideal seria aquele resumo, escreva com suas próprias palavras, né? Porque normalmente isso faz com que o documento seja devidamente condensado. Normalmente sai, a não ser que você trabalhe o voto já de uma forma condensada. Isso é uma coisa que a gente pode fazer também. Fala assim, ó, essa parte do voto aqui vai ser minha ementa. E já trabalha uma linguagem condensada, já com aquela ratio decidendi, com aquele fundamento, a tese jurídica condensada ali naquele parágrafo, e você pode pegar esse parágrafo e simplesmente transpor para a sua ementa, transcrever, né? Mas eu vejo, às vezes, transcrição de trechos de voto na ementa, que eu olho assim e penso, não, esse aqui não teria como resumir mais ainda isso. Então, assim, os autores criticam isso, né? De você transcrever partes do voto na ementa. Mas eu, particularmente, eu entendo que determinadas passagens, quando elas são muito substanciais e elas já estão bem concisas, não tem por que a gente também não se aproveitar dessa passagem da ementa do voto na ementa, né? E, ao contrário, existe também muita citação de passagens do voto na ementa que são coisas gigantes, né? Citação de doutrina, citação de... Às vezes, nesse caso mesmo aqui, ele colocou aqui, já se encontra pacificada a jurisprudência, e colocou um monte de processo aqui, né? Precisava disso? Não precisava, ele poderia, já se encontra pacificada a jurisprudência assente nessa corte. E ponto final. Porque, via de regra, esses precedentes, eles devem constar do voto do relator, né? Ou do voto vencedor, no caso não seja o relator. Então, assim, é desnecessário essa repetição que foi feita nessa ementa. Inclusive, no item 4, no item 5, vocês podem ver uma repetição de... Ele não está nem falando como que a jurisprudência, né, decidiu. Ele está falando apenas, ele está apenas citando ele fez uma fila aqui de uma lista de processos, né? E lá em cima, no cabeçalho, a gente pode ver a mesma coisa que eu comentei naquele outro processo, né? Que é o resultado do julgamento no próprio cabeçalho, também desnecessário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode agregar. Talvez algumas particularidades aqui. Existem autores que eles recomendam, quando você tem um julgamento de acordo com um tema fixado já pelo STF, num recurso repetitivo, numa repercussão geral, que eles citem apenas assim... essa questão está devidamente decidida de acordo com o STF no tema tal. Então, assim, existe um desejo de concisão tão grande que eles acham que é até dispensável você... Não precisa nem citar o RE, ou citar só o RE e não citar, né? Mas se você colocar, do jeito que está aqui nesse item 2, tema 350 do STF, aqui ele falou até qual é o número da ementa, né? O máximo de 90 dias para a autarquia da decisão, né? Então, assim, poderia ser mais resumida. E se a ementa ela se presta a ser um resumo, é uma coisa incoerente que a ementa seja extensa, né?
mas, como eu disse para vocês, faz parte dessa prática, que é de identificar a ementa com o teor ou a tese do próprio acórdão, né? No dia 7, nós vamos tratar desses temas. Nós vamos entrar aqui nas diretrizes do CNJ para padronização de ementas, valorizando a jurisprudência e potencializando o uso da tecnologia. Vamos tratar da redação de ementas de uma forma mais pormenorizada, mas esse tratamento de acordo com o que o CNJ está nos sugerindo, né? Vamos tratar também mecanismo de buscas e ferramentas de pesquisa de jurisprudência, gestão de precedentes orientada pela base de dados e informações extraídas de ementas, a uniformização e sua relevância nos acordos e precedentes, repercussões epistemológicas da consistência da linguagem das ementas para o direito, transparência e segurança jurídica, isonomia na aplicação da lei, maior acesso ao judiciário, racionalização do exercício da magistratura. Tudo isso relacionado às ementas. E, mais uma vez, colocando aqui para finalizar aqui minha fala, Patrícia, todos nós que trabalhamos em assessorias de desembargadores, né, nós estamos aqui na Justiça Federal, acredito que, eu não sei se esse curso foi aberto só para gabinetes ou se ele é mais amplo, só para gabinetes, né? Só gabinetes. Então, assim, a Anismeire fez comigo hoje uma conta, né? A gente fez uma conta, assim, por alto de cabeça, em relação ao nosso tribunal. Se não me engano, nós chegamos a um quantitativo de 400 servidores trabalhando com minutas de ementas e de votos, né, de julgados, de decisões e despachos. Assim, isso é uma conta por baixo que a gente fez, né, de 400 pessoas só aqui no TRF da primeira região. Eu não sei como que estaria a estrutura do TRF da quarta e os outros tribunais, mas só para a gente ter uma ideia de o tanto de gente que tem trabalhando na assessoria de magistrados, trabalhando com esse trabalho de assessoria de minutas, né? E, assim, é um volume muito grande, né, de servidores, e a gente acredita que esse treinamento, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, e até dou os parabéns para vocês da quarta região, de estarem se importando com esse tema, a importância tão grande desse tema, diante da força dos precedentes, diante da nossa prática de fazer uma pesquisa de jurisprudência, achar uma ementa e tacar ela lá como fundamento de um voto, né? Imagina, essas ementas, elas têm que estar... Existe uma responsabilidade muito grande, né? Não só dessa questão de utilização da ementa como fundamento de julgados, né? Mas como também da cara que o judiciário está apresentando para o jurisdicionado, né? O jurisdicionado precisa de ter acesso à justiça através de ementas claras e ementas que eles possam compreender, que tem uma linguagem acessível não só ao profissional do direito, como também às pessoas que não têm costume com essa linguagem, porque nós trabalhamos para eles, né, para os jurisdicionados. Então, assim, a importância de trabalhar com o treinamento desses servidores, né, de nós todos, no nosso aperfeiçoamento, é extremamente importante. E, ao que me parece, os tribunais não estão dando essa devida atenção a esse tipo de treinamento. Eu me lembro, eu tenho 25 anos de TRF. Quando eu entrei no TRF, e eu não sei como está lá agora, né? Teria que ver com o pessoal dos recursos humanos, mas você entra, às vezes não foi o meu caso, eu não fui direto para um gabinete, mas o servidor, um analista que passa num concurso e vai para um gabinete,
ele precisa de ter um treinamento adequado, né? E esse treinamento ele passa por esse treinamento de ter uma visão mais ampla sobre o que é um relatório, um voto, uma ementa e qual é a responsabilidade dele nesse trabalho, né? E assim nós precisamos dar a atenção devida a esse tema que ele não está tendo, ao que me parece. Já achei interessante esse pontapé inicial do Conselho Nacional de Justiça, e agora a coisa está tomando um certo corpo, já temos alguns trabalhos, algumas obras sobre isso, né? Mas isso precisa chegar aos analistas, aos técnicos que trabalham na função de auxiliar os magistrados, e lá no nosso gabinete, nós, da doutora Gilda, com também o esforço da Nismeire, né, com toda a coordenação da Nismeire e com o apoio da doutora Gilda, nós começamos um trabalho interno de preparação, de treinamento, porque a gente viu que se a gente ficar dependendo de outras fontes, não necessariamente a gente vai ter o treinamento que os servidores merecem e precisam. É isso, pessoal. Muito obrigado.